Como tudo começou. Então eu vou dar essa primeira aula, eu vou colocar alguns pontos diferentes, que até destoam em alguns aspectos. Vou colocar algumas questões, algumas perguntas para vocês. A gente vai discutir um pouquinho em Gênesis 1, versículos 1 e 2, só. Aí depois, o reverendo Marcelo vai pegar uma sequência aí, talvez de todos os dias da criação. Aí depois eu venho com uma sequência de outros prazos. Então a gente vai, o mesmo professor pegar uma sequência, aí depois passa para um outro. Então a gente pega Gênesis e vamos até a morte de José, lá no capítulo 50. Até lá, vamos tratar os pormenores. Então, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só isso. Vamos devagarzinho. Quando a gente fala desse no princípio, muitas outras ideias, ideologias, algumas outras coisas começam a vir à tona também. A gente vai ver, por exemplo, João usando a mesma expressão, no princípio. Era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quando eles usam essa ideia de no princípio, eles querem de fato rebater alguma coisa. Lembrem-se, Gênesis foi escrito por Moisés. Imediatamente a um povo que ficou cativo no Egito. Esse povo tinha na cabeça que haviam vários deuses, os deuses egípcios. Então, um dos pontos principais de Gênesis é falar como tudo começou e quem é o verdadeiro Deus. Esse é um ponto principal, porque o povo estava ali adorando Ra, Amon, Anubis, vários outros deuses egípcios. Aqueles com corpo de homem, cabeça de animal. E eles adoravam aqueles deuses, idolatravam aqueles deuses. E ele precisa dar a ideia real. Qual é o Deus verdadeiro? Quem é o Deus verdadeiro? Então, aquela ideia de criação que qualquer outros povos poderia ter, então ele vem trazer como tudo começou. No princípio, Deus criou os céus e terra. Não foram vários deuses, não foi uma explosão, não foi nada que não seja Deus. Deus criou todas as coisas. Aqui, quando ele fala sobre céus e terra, a gente já começa a ficar até pensando em alguma coisa, porque o versículo 2 ele vai falar, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E o céu? Ele falou, criou céus e terra, aí ele começa, a terra, porém, era sem forma e vazia. E o céu? Que céu que ele está falando? Será que ele está falando do âmbito celeste, o âmbito espiritual? E que para nós não foi narrado? Em nenhum momento das Escrituras fala da criação dos anjos, mas a gente sabe que eles existem. Em nenhum momento fala dessa habitação de Deus, habitação dos anjos nesse mundo espiritual, mas nós sabemos que é real. Então essa ideia que começa a partir do versículo 2, aí vai ter algumas traduções que vão trazer um porém, um mas, e alguns simplesmente ignoram. A terra era sem forma e vazia, é o que diz a Nova Almeida Atualizada. Alguém tem uma outra versão que traz uma conjunção adversativa? Ó, ficou chique, né? E aí, a Bíblia que vocês têm na mão, no versículo 2, tem um a terra porém? Tem um mas a terra? Escola Bíblica Dominical, vamos conversar. Qual versão que é? É a ARA, Almeida Revista Atualizada? Então é a que a gente normalmente usa. A Nova Almeida Atualizada não tem. Sabe a Nova Almeida Atualizada que a APECOM distribui? Aquela Bíblia verdinha, pequenininha? Então essa versão não tem. Diz, a terra era sem forma e vazia. A Almeida Revista Atualizada, a nossa ARA, diz, a terra porém. Se ela está falando porém, é porque ela quer dizer que tem alguma coisa que ficou para trás. Isso tem sido discutido no mundo acadêmico por décadas e décadas.
É o que nós na teologia chamamos da teoria do gap. Gap é espaço, em inglês. Gapzinho. Então sabe quando está com jogo? Fala assim, está com gap. Então aqui tem um gap, tem um espaço, tem um vão. No princípio Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Cadê o céu? Será que Deus criou os anjos, toda a habitação celeste e não quis registrar? Ou falou, Moisés, essa parte você não escreve, escreve só a partir daqui. Por que um porém? E por que a gente pergunta dessas coisas? Se Deus não escreveu, não é para saber. Vamos embora, pastor, vai, parte para a próxima. Vamos estudar. Vamos ver qual é o propósito de Deus, ou pelo menos tentar entender um pouquinho acerca sobre isso, o que alguns estudiosos dizem sobre essas coisas, né, e como que a gente pode até ser abençoado e fortalecido nesse sentido. Então, quando a gente vê esses dois versículos, é a relação com todo o restante das Escrituras. Deus criou as coisas, a terra era sem forma e vazia, Ele vem trazer tudo uma ordem, uma organização para tudo. E como em meio até a sem forma e vazia da terra, após o pecado, nossa vida vai começar a ficar sem forma e vazia, e como as Escrituras nos colocam para ser cheios e moldados a uma imagem. Pode ver que essa é a linguagem. O sem forma e vazia vai se transformar cheio do Espírito, a imagem de Cristo. Sem forma, imagem de Cristo. Vazia, cheio do Espírito. Essa é a linguagem bíblica. Deus encontra as coisas, ou Ele criou ali, mas esse sem forma e vazia, depois a gente discute um pouco mais. O tohu vabohu que tem aqui no hebraico é um negócio bem interessante, que outros textos também trazem, a gente pode aprofundar um pouquinho. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre no início criou Deus. Quando a gente fala de Deus criador, a gente já começa a olhar várias outras coisas. Vamos para o Salmo 19? Salmo 19, o início dele, fala especificamente sobre esse Deus criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A gente fala um pouquinho dessa ideia da criação. A gente fala que a criação clama e mostra que há um Deus, que existe um Deus criador de todas as coisas, que há alguém que estrategicamente, propositadamente, criou dessa forma. Há um livro de Stephen Hawking, aquele físico ateu, Uma Breve História do Tempo. É muito interessante. Vai falar sobre buraco negro, buraco de minhoca, vai falar das teorias. Ele pega a física quântica e aplica na física espacial, né, em todo o macro. Ele pega o mínimo, aplica no macro e começa a explicar algumas coisas. E ele, que é um ateu, ele vem falar sobre o princípio antrópico forte e fraco. Eu sei que são nomes difíceis, eu vou explicar com calma, peraí. Antrópico, antropos, homem. O princípio do homem, o princípio de toda a terra estar nessa situação, a essa distância do Sol, a essa distância da Lua, ter uma atmosfera, tudo o que ela tem é próprio para a habitação do homem, certo? Tudo que existe na Terra é próprio para nós habitarmos. Se existisse mais de outros tipos de gases, seria inabitável. Se tivesse com uma distância da Lua diferente, ou ela ia para a órbita, ou fugia da nossa órbita e ia mais além, ou então ela entrava em colisão com a Terra. Se fosse numa distância diferente do Sol, ou a gente congelava, ou queimava. Toda a criação como ela está hoje é perfeita para a habitação humana. Não é isso?
Isso é o que os cientistas, né, que acreditam no acaso, não cientistas cristãos, cientistas que acreditam no acaso, eles chamam isso de princípio antrópico forte. É o quê? A Terra foi feita para o homem ser habitado. Quem diz isso? Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, um ateu. Ele fala, tem pessoas que acreditam nisso e eu sou tranquilo quanto a isso. E pode até acontecer, mas cientificamente eu vejo que o princípio antrópico é fraco, ou seja, é o acaso. Não foi de propósito, foi ao acaso. Nós entendemos que é proposital. Deus criou desse jeito, fez desse jeito para que o homem e mulher habitassem e fossem glorificar a Deus dessa forma que Ele o colocou. Deus criou uma terra para que nós testemunhássemos de sua glória. Ele criou um mundo, colocou nesse lugar todas as outras coisas ao redor, não pelo acaso, não por obra do acaso. Ele não estalou o dedo, aconteceu o Big Bang e as coisas se organizaram de uma forma aleatória. Não, nosso Deus não é um Deus de caos, é um Deus de ordem. Crendo nesse Deus de ordem e no seu poder, sabemos que Ele criou dessa forma perfeita, maravilhosa, milimetricamente colocado, para que nós habitássemos, respirássemos, nos multiplicássemos e glorificássemos a Ele. Tranquilo? Princípio antrópico, se cair na prova. Tem que trazer coisa nova, né, gente? Gênesis vocês já viram bastante, então deixa eu trazer uma coisinha diferente, só para dar aquela... Então essa é uma ideia interessante. E é bom para a gente lembrar que Deus, de fato, criou. Há muitas correntes que vêm tentando juntar ciência e fé e tentar justificar escritos bíblicos baseado na ciência. Cuidado. Se você pega a sua regra de fé e prática e tenta colocar em crivo científico, não vai bater as coisas. Moisés não escreveu a Bíblia com propósitos científicos. Deus não quis rebater a ciência ao revelar Gênesis. Cuidado. Isso provavelmente o reverendo Marcelo vai aprofundar um pouco, principalmente quando a gente for falar dos 6 dias da criação. São literais? São eras? Milênios? Deus não é poderoso para fazer em um dia? Tudo? Ele quis fazer em 6. Ele não podia estralar o dedo e deixar tudo pronto de uma vez? Podia. Eu creio nesse Deus. Só que por vezes a ciência vai tentar explicar o humano, ou o divino. A ciência vai tentar explicar o divino. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu não estou tentando colocar a minha fé em uma caixa, se eu não estou tentando limitar o poder e a ação de Deus, e esse é um perigo que a gente incorre ao estudar a criação, ao estudar Gênesis. Mas isso não faz sentido. O sol retroceder não faz sentido. Foi a terra que girou. Acomodação de linguagem. O povo não tinha ideia de que era a terra que girava em torno do sol e de si mesma. Tem que acomodar a linguagem. Se fala assim, a terra então retornou tantos graus. A gente ia cair então, Deus. Porque para eles a terra era... Para eles, para a gente não. Pelo amor de Deus, gente. Para eles. Naquela época não tinha compreensão da esfera que é o nosso mundo, certo? Da ação da gravidade e tudo mais. Não tinha essa ideia. Então, fiquemos tranquilos quanto a isso. Deus é poderoso para criar todas as coisas, céus e terra. Então Ele cria. Pelo seu próprio poder, pela sua própria graça, pela sua própria vontade, para que Ele seja glorificado através disso, Deus criou céus e terra. Quando Ele cria céus e terra, então, aí depois tem esse pulo falando da terra, porém, ser sem forma e vazia. O que a gente pode entender um pouquinho? Nessa hora os arquivos fecham, né? E some tudo. Tá chegando, só um instante. Uma coisa interessante que fala ali é acerca dessa organização da criação, essa sequência, né, a terra no princípio, o Bereshit, ali no início, falando do início, falando do primeiro,
falando dessa ideia de começar assim, então eu vou seguir uma ordem, vou seguir uma sequência. Eu começo criando a terra, só a sua esfera, e a partir de agora eu vou sequenciar as coisas. É como se ele estivesse falando assim, ó, primeiramente, como algumas figurinhas, primeiramente bom dia, né, Lucão? Sempre manda uma pra gente lá. Primeiramente, aí depois ele continuava. Essa ideia dessa palavra no princípio. Começando assim, eu continuei dessa outra forma. No princípio, ele cria, aí vem primeiro dia da criação, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e o descanso do Senhor. Então, trazendo depois dessa ideia, a ideia aqui então da terra, porém, ser sem forma vazia, é a ideia de tem alguma versão que fala que estava caótica, tem algumas versões que trazem isso. A terra estava caótica, ou pelo menos essa ideia que traz, né? Sem forma e vazia, parece que é uma bagunça. Deus cria bagunça? E por que fala sem forma e vazia? Alguns vão usar essa expressão para falar que estava um caos. Tem algumas versões que trazem isso. Vocês assistiram aquela série que fizeram da criação? Fizeram uma série da criação na Record mesmo. Pegando fogo, uns negócios explodindo e uma bagunça. Aí Deus começa a criar as coisas e colocar ordem. Vocês não viram? Mesmo do rei Davi, tem lá, né, acho que como tudo começou, Gênesis, como tudo começou. Aí começa a falar de Gênesis. Como que eles retratam? O que está na cabeça do povo? Satanás cai na terra, explode, pum. Aí eles falam, esse é o Big Bang. É isso que eles vão tentar justificar. Satanás cai na terra, ele foi expulso do céu, então ele cai na terra, explode e começa o Big Bang. Aí por isso que justifica, Satanás está no jardim do Éden tentando Adão e Eva. Porque ele já caiu aqui, então ele está tentando. Então caiu, explodiu e está uma bagunça. E eu achei interessante porque eles retratam isso. Está uma bagunça, está um caos, está pegando fogo. Está um negócio feio demais. E Deus então começa a falar, haja luz. Aí traz a claridade. E começa a colocar ordem nas coisas. É um pouco difícil defender essa visão. Se eu acredito que Deus criou a terra bagunçada, um caos, uma desgraça, tudo, Deus já está criando um negócio mal feito. Deus não faz as coisas mal feitas. Essa ideia de sem forma e vazia é assim, ela precisa de mais coisas para o homem habitar. Lembra que eu falei do princípio antrópico? Então ela estar criada sem forma e vazia, é assim, precisa de mais coisas para a habitação do homem. Deixa eu começar. Então ele começa colocando as coisas ali em ordem. Imagina uma bola. Mas já com algumas coisinhas diferentes ali, porque fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, no abismo. Então algumas coisinhas já tinham. Mas imagine só que ele cria, só que ainda não está para a nossa habitação. Ainda é necessário alguma coisa a mais para a vida. É como se estivesse, né, essa expressão, é como se fosse o termo lá de Isaías 45, versículo 18. Alguém lê para a gente? Isaías 45, 18. É a mesma expressão. Do sem forma e vazia é essa expressão de Isaías 45, 18. Então, quando ele fala sobre essa ideia que não é para ser um caos, mas para ser habitado. Então, ele criou não para ser um ermo vazio, mas para que tenha habitação. Então, essa expressão é a mesma ideia de que, assim, ela estava inabitável ou inabitada. Tem as possibilidades de tradução. Então, sem forma e vazia não é porque ele fez um negócio mal feito, é porque ainda não era próprio para a vida. E peraí que fugiu o texto. Jeremias, falando sobre o juízo de Deus e a desobediência do povo, ele, lá no capítulo 4, versículo 23, Jeremias 4, 23.
Outra pessoa pode ler? A mesma expressão sendo utilizada. Só que aquela mesma ideia. Será que era sem forma vazia ou era inapropriada para a habitação? Essa expressão ela pode ser traduzida de algumas formas e o que os exegetas mais têm optado por tradução é um ermo solitário, um deserto inabitável. É como se Jeremias estivesse olhando a terra, Deus vai vir, vai destruir, vai mandar o povo cativo para a Babilônia, então Jeremias está vendo a terra inabitada. O povo foi levado cativo, não mora mais ali. A terra agora está inabitada. Eis que eu vejo ela sem forma e vazia. Então as opções de tradução têm tratado normalmente isso, mas alguns exegetas têm falado, talvez o termo mais ideal para o sem forma e vazia seja não propícia para habitação, ou inabitada. Deus não cria os negócios bagunçados. Deus faz as coisas sempre muito bem feito. Seguindo um pouquinho mais. A função, então, a terra era sem forma e vazia, descreve o estado da terra depois do primeiro ato da criação, estando impróprio para a habitação do ser humano. Sendo assim, ele começa a narrar, então, para que a habitação humana seja mais propícia. Então, para que nós entendamos e interpretamos melhor esses 2 versículos, é fundamental fazer a leitura do texto de acordo com o mesmo método que a gente olha para toda a Escritura. Não olhar simplesmente um texto específico e vinculá-lo ali. Olha as outras vezes que essa parte se repete na Bíblia. Outras vezes que essas expressões se repetem e qual o significado dela. Então aqui, quando a gente observa esse ponto, no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, para a gente dar uma observada em todo o restante da Bíblia e ver como que Deus trata cada uma dessas coisas. Iniciando assim, como então Ele torna ela habitável, tratando cada um dos dias da criação. E seguindo, para alguns outros pontos importantes para a gente observar aqui acerca da criação, é interessante a gente lembrar a clara continuidade do livro. Quando a gente para observar cada um dos livros, a gente tenta tratá-lo em um bloco só. Então, quando a gente fala de Gênesis, a gente pensa só Gênesis, só criação. Não, ele vai até os dias de José. E depois de Gênesis para Êxodo, é um link muito claro. José morreu, Êxodo 1, veio sobre a terra um faraó que não conhecia José e começou a escravizar os hebreus. Então essa clara ligação e uma certa continuidade. Então Deus inicia a contar uma história no princípio e continua até o fim, Apocalipse. É uma sequência clara que Deus faz propositadamente. Deus não faz as coisas no acaso. Assim como a gente crê na criação, a gente crê em toda a sua revelação. Ele começa a se revelar de uma forma clara e ele termina de se revelar de uma forma clara, falando sobre a consumação de todas as coisas. Deus é claro em seu linguajar, só que nós é que estamos distantes do texto escrito. Então, por vezes, nós temos que relembrar lá naquela época. Como eu estava falando no início, foi um texto escrito para um povo que era escravo. Estava no meio do deserto, peregrinando por 40 anos, sem saber quem eles eram. Então, o primeiro vocês são criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou um mundo que era inabitável e fez próprio para que vocês habitassem. Vocês foram criados à minha imagem e semelhança. Não imagem desses deuses estranhos e não feito ao acaso. O que sobrou aqui, eu criei vocês. Não. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês pecaram, falharam comigo, por isso que tem toda essa tragédia no mundo. Além disso, vocês pecaram tão gravemente que eu formatei a máquina, limpei tudo, continuei com Noé, fiz uma aliança com ele, só que o arquivo estava corrompido, então já veio o pecado junto também, não teve jeito. Já subiu o arquivo corrompido também. Continuaram em pecado e eu escolhi um povo específico. Agora vocês sabem quem vocês são, filhos de Abraão. Esse que é da descendência de Noé, que é da descendência de Sete, que é filho de Adão. Feito a minha imagem e semelhança. Então ele está contando para um povo quem eles são.
Sabe quando você está traçando sua árvore genealógica? A professora pede para você escrever isso. Aí o máximo que seus pais sabem são os avós, e às vezes nem lembram anterior a isso. Tem famílias que gostam de lembrar bastante, toda a linhagem. Eu não sei muito não da minha família. Às vezes eu sei mais até dos outros, tanto ficar ouvindo os irmãos falando, comentando algumas coisas, às vezes eu sei árvore genealógica de famílias da igreja e tal, mas a minha, o máximo que eu sei é minha avó. Eu sei o nome do meu avô, meu bisavô, porque meu avô era Júnior. José de Paula. Se não fosse isso, eu não sabia. Você tem noção, quando minha última tia nasceu, meu avô faleceu. Então assim, há muitos anos antes de eu nascer, meu avô já tinha falecido, então o pai dele, até parece que eu ouvi história sobre isso, e vai conversar com a minha avó, ela também não lembra de muita coisa. Para que esse povo saiba quem eles são, Deus deu toda essa ideia. Olhe só de onde eu tirei vocês. Olha qual foi o histórico. Olha como vocês chegaram aqui. É um propósito meu libertar, porque eu prometi uma terra para que vocês habitassem. Então eu tenho um propósito para a vida de vocês. Então ele vira para o povo que está peregrinando no deserto e fala assim, ó, deixa eu contar como tudo aconteceu. Eu criei todas as coisas, no início, e continuo a fazer a minha obra. Terminei a obra da criação, mas eu continuo fazendo uma obra na vida de vocês. Prometi uma terra, prometi uma descendência, e eu vou cumprir. Olha como eu tenho cumprido tudo até aqui. Olha como eu não falho em minha palavra. Eu vou continuar cumprindo e fazendo. Então, olhando no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, nos faz observar um macro. Deus começou uma obra e há de terminá-la. Quando a gente olha Paulo escrevendo essas coisas, a obra que Deus começou em vós há de terminá-la em Cristo Jesus o nosso Senhor, é essa visão que ele tem de que Deus que começa, ele vai até o fim. O Deus no princípio. Um Deus que pegou algo inabitável e fez habitável para a sociedade, para a humanidade. É um Deus que cria as coisas a partir do nada. Não tinha partícula nenhuma. Nós transformamos. Deus cria. A gente transforma minério em alguns outros produtos. Nós transformamos árvore em poltrona para sentar. Nós transformamos as matérias. Unimos, derretemos, separamos e aproveitamos essas coisas. Deus criou do nada, tudo. Não foi uma explosão, foi Deus. Porque do caos não surge ordem, ou surge? Vou fazer uma mudança, vou pegar, o Denis vai me ajudar, vou colocar tudo no caminhão dele. Vai descarregar lá na sala, eu vou colocar uma bomba no meio da sala, com os móveis tudo em volta, acende e sai correndo. Vai explodir. Oh! Quando eu voltar vai estar tudo no lugar, não é? Da explosão não vem toda uma organização? Ah não, pastor, você tem que esperar anos para que isso aconteça. Ah, então eu explodo, faço uma viagem, quando eu voltar está tudo em ordem. Essa é a crença dos cientistas, que de uma explosão veio toda a organização. Eu estou simplificando, eu sei. Tem algumas outras coisas no meio do caminho. Uma sopa bem enriquecida, com vários raios, gera uma ameba, a ameba vai se desenvolvendo. Eu sei toda a teoria. Não tudo, eu sei uma parte. Mas não faz sentido ainda. Como que de uma explosão gera vida? A explosão ela acaba com a vida. A explosão destrói, ela não cria. Ela não traz desenvolvimento. Ela traz bagunça, traz caos. Enquanto o nosso Deus traz ordem. A gente tem que tomar cuidado em tentar unir a ciência com a nossa fé e tentar fazer com que elas se conversem perfeitamente. Não. De fato, a ciência me ajuda a entender muita coisa. Mas se eu for tentar justificar atos criacionais a partir da ciência, cuidado. Você está tentando colocar Deus numa caixinha. Ele não cabe nessa caixa. Nunca vai caber nessa caixa. Deus é muito maior do que isso. Não, Deus tinha que ter criado... Tinha? Como assim? Você está colocando limite do que ele pode e não pode fazer? Então nós temos que tomar cuidado quando nós unimos algumas coisas. E esse é um ponto importante para nós. Para o povo, era claramente assim, não são outros deuses. Eu criei tudo, eu criei dessa forma, eu fiz desse jeito. Era inabitável e eu fiz ser habitado. Vocês tinham errado e pecado, eu os perdoei, eu os cobri, eu fiz uma aliança com vocês. Então ele está mostrando a esse povo de que as coisas que estavam ruins, ele torna em boas.
Então não é porque vocês eram escravos, vocês vão continuar desse jeito. Eu vou transformar a vida de vocês. Eu vou trazer dignidade para a vida de vocês. Então esse Deus que traz ordem a todas as coisas e cria as coisas maravilhosas, é o Deus que pega o caos da nossa vida e organiza de uma forma maravilhosa. E faz com que nós estejamos assim, reunidos, gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Então olha, no princípio, quanta coisa vai envolver para a nossa vida. Pastor, você começou falando de uma teoria do gap, você não explicou, porque não tem explicação. Só isso. Tem gente que fica discutindo por coisas que não dá para se explicar. A terra, porém, era sem forma e vazia, não deixa claro acerca do que era o céu. Será que de fato está falando da criação dos anjos? Será que estava falando da criação de outras coisas, de outros planetas, de outras galáxias, de vida extraterrestre? Não sei. Há coisas reveladas, pertencem a nós e os nossos filhos, as encobertas, a Deus. Se tem alguma coisa entre Gênesis 1:1 e 1:2, não deixou para nós. A gente pode especular? Fica à vontade, mas acertar vai ser difícil. E se acertar? Deus vai confirmar com você na eternidade, meu irmão. Aqui, você só vai ficar com a sua especulação. Não tem como chegar muito longe. Então, por vezes algumas discussões para nós, eu só trago para ter uma noção que isso se discute, mas não é coisa que a gente por vezes fica se prendendo. Como por vezes quando as crianças começam a descobrir algumas coisas da Bíblia e fazer pergunta que você fala, isso não tem resposta. É pela fé. De fato. Tem que ter muita fé, né? É muita fé para acreditar que a explosão trouxe vida desse jeito. Essa organização se desenvolvesse dessa forma. Ah, mas aqui nós provamos a revolução. Então, cadê os animais novos aí? Cadê o novo ser humano? A gente fala de elos perdidos e nunca foi encontrado, não pode ser justificado. É que a partir de uma ideia de evolução, você tem que também criar outras coisas. Aí é difícil. A gente só tem que ter esses argumentos para a gente falar que da explosão não tem ordem. Se alguém não organizar, não tem como deixar tudo em ordem. Então, quando a gente for falar até um pouquinho dos dias da criação, talvez a gente fale um pouquinho mais sobre design inteligente. Já ouviu essa? Design inteligente é um negócio maravilhoso. São cientistas no mundo ali acadêmico, né, científico, que defendem a ideia de um design inteligente, de que Deus criou as coisas, que há um criador, há um designer por trás de toda essa criação, de todo esse mundo. Porque se não fosse nessas medidas, não seria habitável, continuaria inabitada. Mas Deus é inteligente demais e o seu design é perfeito para que nós habitemos nessa terra maravilhosa. Mais alguém? Por favor. Mas aí você está falando na terra. Então vamos lá. Você já foi para um outro ponto. Quando fala desse porém aqui, está falando antes da criação do homem. Antes da terra poder ser habitada. Então dificilmente está falando de alguma coisa terrena. Eu vou ser até mais, assim, mais enfático. É impossível estar falando de alguma coisa aqui na terra. É impossível estar falando de uma outra linhagem humana. Não está falando sobre isso. Porque a terra não tinha habitação. A terra não era propícia para se viver. Então não tinha como habitar. Esse porém. Essas outras discussões da esposa de Caim, esposa de Sete, de onde veio, se foi incesto, talvez é o que seja mais provável.
A gente vai chegar lá. Vamos tratar Gênesis, a gente vai chegar até lá. Não vai adiantar a discussão, calma aí. Uhum. O que muitos tratam de fato é o incesto. Outros vão falar que havia a descendência dos homens e a descendência de Deus. Adão e Eva era a descendência de Deus. Gênesis 1 está falando de uma descendência, Gênesis 2 está falando de outra. Eu discordo. Mas a gente vai chegar lá. Tá vendo? Ó, tem pontos e tem argumentos. Mas pode falar que só falava dos homens, não falava das mulheres, a idade que tinha, de nenhuma. Não, mas dá para a gente ir longe, dá para pesquisar, dá para cavucar algumas coisas, mas a gente vai chegar lá. Não vou antecipar a discussão. Tranquilo, tranquilo. Você quer polemizar, né, Mirão? Mirão fala, deixa eu jogar uma bomba aqui pro pastor, faltando 1 minuto para acabar a aula, vamos ver o que acontece. Que isso, tamo junto, Mirão. Irmãos, só introdução. Só lembrando que Deus começou algo para continuar. Continuou, completou e depois continuou a obra dele em nossa vida. Ele é um Deus de ordem, não um Deus de caos. Ele criou. Se relaciona com a sua criação. Não está distante. É isso que a gente tem que guardar dessa introdução, lembrando desse poder maravilhoso de Deus, dessa graça maravilhosa dele. A partir das próximas semanas a gente vai estudando os dias da criação, e aí a gente vai chegar na mulher de Caim, de Sete. Aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essas coisas, se Adão tinha um umbigo. A gente fala um pouquinho sobre essas coisas, eu não. É uma questão, né? Você não teve um cordão umbilical, será que ele tinha um umbigo? Não, é besteira, não. Vamos orar, irmãos? E a gente encerra mais uma escola dominical? Graças te damos, nosso bom Deus, por mais uma manhã. Te agradecemos pela nossa assembleia, te agradecemos por mais uma aula e te pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé naquilo que nós não podemos ver e que a ciência não pode comprovar, porque essa é a nossa fé. A ciência não comprova a ressurreição de Cristo, e nós cremos que Ele ressuscitou e é Senhor sobre tudo e sobre todos. A ciência não comprova a criação como nós a cremos, assim também como não comprova a sua teoria, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para criar todas as coisas do nada, que o Senhor é poderoso para começar e terminar a obra que o Senhor iniciou. E nós cremos, ó Pai, que a obra que o Senhor começou em nossa vida, o Senhor também há de terminar. Fortaleça-nos, ó Pai, fortaleça a nossa fé em Ti. Fortaleça, ó Deus Santo, o trabalho da Sua igreja, a obra das nossas mãos. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, sempre em amor e graça. Fortaleça o Teu povo, guia-nos em Tua graça, no amor e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, Deus abençoe, que Deus nos fortaleça, e mesmo que tenha um acampamento, nosso retiro de carnaval, a nossa atividade da igreja continua normal. Então, semana que vem teremos aula normalmente, culto também. Deus abençoe.